Bom, então vamos, por exemplo, dar uma olhadinha aqui, nosso próximo passo agora, só para ter uma ideia, vamos dar uma olhadinha nas equações de Maxwell aqui, que são modificadas, as equações de Maxwell por fonte. Então vamos pegar, por exemplo, a gente pegar o índice μ igual a zero. Quando a gente pega o índice μ igual a zero, então se isso aqui é zero, esse μ aqui só pode ser i. Então esse termo aqui vai ser DI, FI, F e zero, mais meio de epsilon, zero. Do momento que esse μ é zero, como esses índices são todos diferentes, então se esse índice aqui ficou temporal, esses três índices só podem ser espaciais. Então aqui vai ficar IJK, DI, FJK, igual a I0, J0. Certo? Então vamos lá. Nós já sabemos, agora sim, estamos no espaço de Minkowski. Agora vamos abaixar os índices espaciais, né, para o espaço. Então, F e 0, nós já sabemos que eu posso abaixar esse F e 0, ele vem para cá, F e 0 com sinal menos, que eu baixei um índice espacial. Esse epsilon 0 e JK, ele vale 1 na ordem cíclica. Então, esse aqui nós já aprendemos, nós já chamamos o epsilon e 0 e JK do epsilon euclidiano, epsilon e JK euclidiano. Tá? Esse F aqui para indicar euclidiano, porque ele vale 1, 2, 3 para I, JK igual a 1, 2, 3. Aí, esse DI aqui, para a gente associar, estamos no espaço de Minkowski. As componentes espaciais embaixo, elas são associadas menos as componentes euclidianas do vetor. Quer dizer, quando o índice I do espaço de Minkowski está embaixo, quer dizer, o nosso vetor V alfa, né? Ele é V0, VI, que a gente associa com o vetor V. Então o índice em cima é o vetor euclidiano, o índice embaixo é menos. E o FJK, nós já sabemos o que é. Isso aqui é menos epsilon JKL, campo magnético BL. Esse aqui é esse aqui é isso aqui. E agora, F de 0 é DI a 0 menos D0 a I. Esse I sobe, então esse I aqui fica mais, e então esse aqui é menos o campo elétrico. Então esse FI0 é menos 1 sobre C campo elétrico. Então, a primeira das equações, que seria a equação de Gauss, aqui. A primeira equação, então, vai ficar aqui, ó. Divergência 1 sobre C, divergência de R. Depois aqui, mais um meio. Aqui, ó, ficou menos aqui, menos aqui. Então, ficou aqui mais um meio do epsilon euclidiano, do epsilon IJK. Aí ficamos aqui com VI, epsilon JKL, campo magnético, componente L, igual a μ0, e a componente 0 da corrente é o C vezes ρ. Professor, Pois não. eu tinha perguntado antes seria esse DMI, porque a gente consegue fazer aquela decomposição do tensor de Faraday, né? Isso. Então, um observador, né? E fica parecido as estruturas que aparecem ali. Não sei se tem alguma coisa a ver ou se... Você tem composição de quem? DI? Não, do FMI em relação a uma congruência de observadores, entendeu? Você fica com... Entendi. Entendeu? Se eu posso projetar esse vetor, quer dizer, os campos A e B na direção do V, é isso? A gente consegue fazer isso. Seria motivado esse V
Por exemplo, seria um super observador fixo, assim? Seria isso, é como se fosse quase que uma direção privilegiada, um super observador fixo, nesse sentido porque é um vetor que o teu espaço-tempo tem, que vamos dizer assim, é como se fosse um éter, né? É uma direção fixa, privilegiada. Então certo? Tá certo, é isso mesmo. Então, olha só, esse C aqui, então isso aqui, vamos botar assim, então isso aqui dá divergência. Então a primeira equação, que é a equação de Gauss, ela fica divergência de E. Esse termo aqui a gente já sabe, ó, epsilon jk, epsilon jkl dá 2 delta de kl. Então vai dar 2 delta de IL. Então vai dar o produto, vai dar 2, o 2 vai cancelar, então vai ficar aqui mais C vezes V escalar V igual, e aí esse C2 sobre zero vai ficar sobre epsilon zero. Então, essa é a primeira equação. A gente começa a ver, né, que, por exemplo, a lei de Gauss, a equação de Gauss, ela recebe uma contribuição do campo magnético. Então, se houver um campo magnético de qualquer maneira, mesmo que eu tiver um campo magnético estático, eu posso ter uma fonte para o campo elétrico. Mesmo que eu não tenha uma distribuição de cargas, mas que eu tenho um campo magnético, esse campo magnético serve de fonte para a divergência do campo elétrico. Então, o papel, esse vetor está aqui. Então, essa é a equação de Gauss, é assim que ela muda. Claro, a segunda equação é a equação de Faraday-Lenz, ela está no dmi, F de 1 ela não muda. O rotacional de E continua sendo menos dv dt. E o divergente de V continua sendo zero. Então, estamos colocando, né? Pedro tinha levantado a possibilidade de monopólio magnético. Então, estamos colocando monopólio. Beleza, então vamos agora pegar a componente I dessa corrente. Pegar agora a equação de Faraday de Ampère-Maxwell. Então, vamos pegar agora os índices espaciais. Ni igual a I. Então, quando Ni agora para nós for I, esse Mi pode ser zero ou pode ser o índice espacial J. Então vai ficar D0 F0I mais DJ FJI mais 1/2 do epsilon. E aí esse Mi agora é I. Então, se esse índice aqui é I, esse índice alfa aqui, então vamos botar I alfa beta. Então esse índice aqui vai poder ser zero, então eu vou poder aqui ter 0 JK, aí vamos ter V0 FJK. Depois, quem pode ser zero é o índice beta. Então mais 1/2 do epsilon I. Aí o índice alfa pode ser o J, o beta pode ser o índice temporal. E aqui fica o K. Vai ficar aqui VJ F0K. Depois é o índice gama, que pode ser o índice temporal. Já que o primeiro índice é espacial, né, então eu posso ter JK0 VJ FK0 igual a Mi0 JI. Então essa é a equação de Ampère-Maxwell, né, em presença desse termo que viola lá. Vou chamar a atenção depois de uma outra coisa aqui. Muito bem, então vamos lá. Então, nós temos esse termo aqui, de novo, a gente fez a fase. Agora estamos no espaço de Minkowski. Vamos abaixar os índices para recuperar agora a conexão com o mundo euclidiano. Então, esse 0i aqui, ele vai descer, descer um índice espacial que eu pego um sinal menos. Aqui eu descer dois índices espaciais. Então, nada vai acontecer. Aqui eu vou botar 0 e JK. Troco a ordem aqui. Eu alterei a ordem do left. Porém, nós já tínhamos feito a identificação que epsilon 0 e JK nessa ordem, se essa ordem aqui for a ordem cíclica, isso vale 1. Então, nós associamos esse tensor ao tensor euclidiano que vale IJ, que vale 1 quando for a ordem cíclica, IJK. Então, esse epsilon 0 e JK em cima, eu não estou abaixando esses índices, não. Eu estou identificando, eu estou dizendo que epsilon 0, 1, 2, 3 é 1,
Então, o epsilon euclidiano 1, 2, 3 também é 1. Então, eu estou associando esse cara aqui, fica o epsilon euclidiano IJK. Aqui é a componente V0 da velocidade. E aqui, bom, tá legal. Aqui de novo, vamos trazer um zero cá para frente. Então não vai ter nenhum problema de sinal. Vai ficar 0 IJK. E aí, esse cara aqui desce, é o espaço euclidiano, é o epsilon euclidiano IJK. Vamos fazendo as associações. Esse cara aqui vai ficar com sinal menos, porque vai passar 0 IJK. E aí esse cara aqui que vai ser o euclidiano. O epsilon euclidiano IJK. Então vamos começar a fazer a conexão. Isso aqui é D0 aí menos DI a 0. Então isso aqui é justamente o campo elétrico. Então isso aqui é menos 1 sobre C DDT do campo elétrico, componente I sobre C. Esse termo aqui é menos epsilon JIL. Então esse termo, deixa eu botar isso aqui para lá, que já vai começar aqui no lugar. Fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então vamos pegar esse termo aqui, vou retomar ele aqui. Ele é menos 1 sobre C DDT F0I. Campo elétrico, componente I sobre C. Então vai aparecer 1 sobre C2 aqui. Esse cara aqui vai ficar menos epsilon JI kappa, campo magnético, componente K. Então vai ficar VJ BK. Esse termo aqui vai ficar menos e meio epsilon JK, epsilon euclidiano e JK. A componente V0, tanto faz, V0 pode ser em cima ou embaixo. Esse JK aqui é menos, vai ficar mais aqui então, mais epsilon JK LB. Depois esse termo aqui, então vamos lá, esse termo aqui ficou assim, só para a gente organizar. Esse VJ embaixo, esse índice J embaixo, no espaço do Minkowski, é o J em cima, um sinal menos, que a gente vai associar ao vetor euclidiano do componente J. Então aqui vai ganhar esse sinal menos, então aqui vai ficar menos epsilon e JK, componente euclidiano, V euclidiano, componente J, F0K, é menos o campo elétrico, menos EK. Esse termo aqui. Depois desse termo aqui, vai ficar, aqui é 0K, 0, vou botar 0K, e vou botar sinal mais aqui. Então esse aqui também vai subir, vai ficar um sinal menos aqui, a menos o meio, o epsilon I, JK, que esse cara aqui, quando ele subir, ele vai ser identificado com menos o vetor euclidiano J, e F0K é menos o campo elétrico, né? F0K é menos o campo elétrico. Menos o campo elétrico. Aqui. Esse carinha aqui, menos, tá? Eu já coloquei. Esse cara aqui ficou assim, esse cara aqui pega menos, esse cara aqui pega menos, então ficou mais aqui. Esse cara aqui quando sobe, ele estava VJ embaixo, quando sobe aqui, fica um índice menos. Esse cara aqui, eu tinha colocado F0K embaixo, então fica menos, então esse termo aqui está certo, fica um sinal mais. Esse termo aqui, ele estava com, ele era, peraí, eu fiz besteira. Aqui é capa 0, aqui é capa 0, eu fiz errado. Esse termo aqui estava errado, é capa 0, esse termo aqui vai aparecer com sinal mais. Esse aqui é 0K, esse é capa 0. Então eu botei na ordem, vai botar 0K, capa 0. Então, isso aqui então igual a 0, e essa aqui é a corrente euclidiana, componente, deixa eu apagar isso aqui. Então, aí a gente já pode escrever a elevação. Então isso aqui está dando para nós ampere máximo, né? Isso aqui está me dando menos, está me dando, ó,
JK. Só trocar o sinal aqui, ó, fica IJ. Então isso aqui é a componente hidrorotacional de D. Então, essa equação está dando rotacional de D. Esse termo aqui está feito. Esse termo aqui vai se mover para o lado direito com uma corrente de deslocamento. Então vai vir para cá 1 sobre C2 dt e o termo da corrente, de 0 a J. Então vamos resolver agora esses termos do meio aqui. Esse termo aqui está me dando JK. Então esse aqui está me dando o fator 2 e vai dar um delta de KE. Então vai ficar 2 vezes o vetor, estou somando em, desculpa. JK, 2 delta e E. Vai ficar V0 mais o V0 componente D. O vetor D. E esses dois termos aqui, ele vai se somar, e aí vai ficar JK, isso aqui está me dando mais, vai se somar, vai dar um fator 2, vai desaparecer, e vai dar mais V vetorial. Então a equação de Ampère-Maxwell, né, ela se lê desse modo. Ela ganha essa contribuição aqui. Professor, ali está subtraindo. Aonde? Eles vão mostrar o oposto. Aonde? Aqui? Eles vão mostrar o oposto. Eles não estão se somando, não? Não tem ordem trocada aqui? Não, menos é capa e mais é capa. Oi? Aqui é capa, né? Ele ensina menos é capa. É menos e mais, né? Tá certo ou não? Então, JK. Ali em cima tem o sinal negativo. É menos Aqui é menos, aqui dá mais. Isso, e aqui está errado. Então tem um erro aqui, já vamos acertar isso aqui. Vamos voltar aqui. Obrigado por corrigir. O meio, vamos fazer de novo. Epsilon I. Então, quando a gente colocou esse I aqui, a gente pode ter o alfa temporal e o beta gama espaciais, JK. Então, ficou aqui V0, FJK. Agora, se esse cara está fixo como espacial, o índice temporal pode ser esse. Então, vamos ter aqui mais um meio, o epsilon I. J, aí esse índice aqui fica temporal, certo? Aí esse tem que ser necessariamente espacial. E aí aqui a gente vai ter o V alfa vai ser o VJ e o F0. Agora a última contribuição que vem daqui, que é mais o meio do epsilon I. Então fixo I. Então esse aqui vai ficar um índice espacial, esse aqui vai ficar um índice espacial e esse aqui eu estou tomando temporal. Então esse aqui ficou espacial J e aqui ficou K0. Igual nesse termo de 0 J. Vou deixar. Nosso problema, os termos incriminados, são esses dois aqui. Esse aqui está resolvido também. São esses dois termos que estão em julgamento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa convenção, vou botar esse 0 para cá, sem nenhum problema de sinal, e esse 0 para cá, trocando o sinal. Só para poder fazer a passagem euclidiana. Então, esse carinha nosso aqui é o meio do epsilon euclidiano e JK. Esse cara aqui fica menos a componente, o vetor VJ. Só para o sinal negativo ali, não está na ordem certa? I, JK0 é 0 Estava assim, ó. JK. Assim, o 0 estava aqui. Não, no segundo. O 0 estava aqui. Isso. Aí ele mandou 3 vezes. Aí eu pego o sinal menos. Foi isso que eu fiz. Estava assim, ó. Aí você toma mais. E aí índice espacial, índice temporal. VJ, FK0. Certo? Aí eu troquei esse 0 para cá. Tá legal a digitação? Tá? Esse 0 veio para cá. Professor, Oi. para ver que os dois termos simplesmente se somam, é mais simples trocar ali o K com o 0. Vamos lá, vamos Já fazer no isso. sinal ali. Isso, vamos trocar esse K com 0 aqui, vai ficar 0 K que fica igual ao primeiro aqui. VJ, então só somar aqui, né? Isso, beleza. Troca aqui, então já somou aqui, já dá licença. Bom, 0 e JK dá, vamos apagar aqui, e dá o fator 2. Então eu acho que eu tinha errado aqui. Desculpa, eu tinha errado aqui. Então esse termo aqui fica o epsilon euclidiano
e j capa. Esse objeto aqui fica menos o vetor euclidiano, componente j, porque ele está com índice covariante. E esse cara aqui é d0, então esse aqui é o campo elétrico. Esse aqui é o campo elétrico componente K. Então esse termo aqui dá menos V vetorial E. Tem que dividir por C também. Aonde tem que dividir por C? Tem um E, tem um Czinho aqui. Vou botar aqui, V sobre C. Obrigado também. Esse é o E sobre C. Aqui eu não esqueci de ser em lugar nenhum, né? Aqui não tem, certo? V é sobre C. Obrigado. Então, obrigado, Gabriel. Corrigiu aí, cara. Estava errado. Então, essa equação aí é a equação de Faraday de Ampère-Marx. Então, de novo, a gente está dizendo, se nós não tivermos correntes externas e se nós não tivermos um problema dependente do tempo, ainda assim, um campo estático, um campo eletrostático, pode ser fonte de um campo magnético. Então, é um problema, quer dizer, essa eletrodinâmica tem essa característica, né, de um campo elétrico gerar um campo eletrostático, gerar um campo magnetostático e vice-versa. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma partícula em repouso em uma certa posição do espaço, nós temos o campo E. Então, se a gente tem um campo E, esse termo aqui vai funcionar de fonte pro rotacional de B. Então, deixa eu botar Ali você corrigiu ali. Aí ali tem que corrigir em cima, qual dos dois? além precisa corrigir em cima, já está a resposta certa. Esse termo aqui era o segundo, era o terceiro, né? Não lembro. Aquilo lá, eu acho que aquela lá era formada. Eu acho que aquilo que está lá em cima é como eu tinha errado antes. Tá? Eu acho que o que está certo, não, é porque eu tinha lá em cima que eu estava errado antes. Aí o Gabriel chamou a atenção, eu tinha, agora aqui é a forma certa. Então isso aqui está errado. Deixa eu apagar uma coisa. Você tirou a fotografia? Na parte de baixo. Não, está no baixo agora. Você quer tirar a fotografia do erro para botar na rede? Não erro não. Obrigado. Está ótimo, para botar amigos do professor. Meu querido, você vai perder tempo, porque são tantos, já somaram quantos foram? Só hoje. Só hoje, vamos lá. Beleza. Então isso eu posso apagar, porque isso aqui já interfere mais com a gente. Bom, e agora, pode-se fazer o que quiser. Quem quiser calcular, por exemplo, campo elétrico gerado pela corrente, vamos dizer, uma corrente estacionária na direção Z. Aí, bom, pode-se, e aí é uma questão de diversão, né? Não vou ficar cobrando calcular campo, porque isso aí é coisa de ensino universitário. Ficar calculando. Oi? Refazer o Jackson inteiro. Pois é, refazer o Jackson inteiro com esse sistema aí. Só que faltava, né, cara? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente pode tirar daí, vamos olhar o fóton. Vamos dizer que a gente esteja... Aí o celular. Vamos lá, então. Vamos dizer que eu queira tirar, por exemplo, a equação de conservação de energia e momento. Né? Ver como é que fica a força de Lorentz, mas ver como é que esse termo aqui pode interferir na distribuição de energia. Por exemplo, como é que esse vetor V vai interferir no vetor de Poynting do sistema e assim lá. Então a gente já sabe, o método, para tirar as leis de conservação, a primeira coisa que a gente faz é pegar essa equação. Quem lembra lá das equações de fórmula, né? O que a gente faz quando a gente tem as equações de Maxwell? Integra rotacional de E igual a menos dV dt. E a gente pega no VAR, vamos dizer assim. Mas vamos dizer que mesmo que a gente não esteja no VAR. Rotacional de B igual a 1 sobre C2, né? dE dt mais zero. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é, por exemplo, a gente multiplica essa equação aqui escalarmente pelo tempo, para produzir justamente o ddt do E2, que é a variação da energia. E a gente multiplica essa equação aqui por B, para a gente gerar justamente a energia magnética. Basicamente o que eu estou fazendo é isso, multiplicar essa equação aqui por E é a mesma coisa que multiplicar em forma covariante por epsilon real. E automaticamente essa equação vai ser embutida quando nós usarmos agora a identidade de Bianchi. Então, fazendo esse procedimento. Então, o primeiro termo fica simplesinho. dmi F mini, que multiplica F mini K. Então, isso aqui é a mesma coisa. dmi F mini F mini K. Estou pegando a derivada do produto. Então, aqui. Derivada do primeiro, que é a derivada desse cara,
vezes Z. Mas aí agora eu tenho que descontar. Menos F mini dmi F de K. Estou só pegando, né? Para poder colocar já esse termo sob a forma de uma derivada e ganhar uma equação de continuidade. Aqui nós pegamos esse termo aqui, vamos escrever esse termo da seguinte maneira. Ó, isso aqui é 1 meio de epsilon, F. Isso aqui é a mesma coisa que V alfa, F dual, Mi alfa. E aí eu estou multiplicando por F Mi K. E isso aqui, igual, só para simplificar esse termo um pouquinho, eu só já usei a noção de dual aqui. Isso aqui é Mi0, J Mi, F de K. Aqui todo mundo já está vendo claramente a força de Lorentz, né? O produto da corrente pelo campo, né? Ou seja, já é a sensação da força de Lorentz. Aqui, esse termo aqui, a gente já sabe como se arranjar com ele. A gente pode pegar o termo F mini e usar aqui a identidade Riviana. Nós sabemos que dmi F de K mais dmi F K mi mais dk F mini é zero. Vamos usar a identidade Riviana, que no fundo é aquela equação que eu fiz multiplicando por B. Então, essa equação aqui vai me dar menos dmi menos dmi F K mi menos dk F mini. Então, transformei aquele termo lá nesses dois. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos apagar isso aqui. Esse termo aqui está com sinal menos. Então, quer dizer, é menos esse termo aqui. Então, aquele menos de lá vai ficar com esse menos aqui, vai dar um mais. Então, vamos deixar esse mais aqui. Estou arrumando esse menos aqui. Vamos substituir aqui. Então, isso aqui vai dar para nós o seguinte. Esse termo aqui é F mini dk F mini. Esse termo aqui é mais F mini dk F mini dmi FK. Mini está contraído, mini está só carregado. Então, eu peguei esse termo aqui, só troquei a ordem. Esse termo aqui é esse e esse aqui é esse. Esse termo aqui claramente está claro, é o F derivada do F. Então esse termo aqui eu posso escrever como a derivada kappa de 1 meio do F mini vezes o F mini. Então já resolvi essa questão, já botei uma derivada também. Então já está ficando com cara de equação de continuidade. Os índices depois a gente acerta. D kappa, 1 meio. Esse F mini eu vou chamar de F ao quadrado. Que é esse termo aqui. Esse termo que a gente já deu conta dele. Falta inserir aqui esse termo aqui. O que eu estava precisando aqui é jogar, por exemplo, essa derivada. Então a gente pode distribuir esse termo aqui colocando aqui o seguinte também. Posso escrever esse termo assim: dmi do F mini FK mi usa a derivada desse termo como um todo, ou seja, gerei uma contribuição à equação de continuidade, a derivada de alguma coisa, e agora subtraio desse termo aqui, dmi F mi FK mi. Que não é uma equação de continuidade ainda, mas eu posso usar agora, eu posso voltar à equação de campo. Isso aqui é dmi de F mimi. Posso trocar aqui, botar um mimi aqui e botar um sinal mais aqui. Para esse termo aqui eu já vou trazer para cá, porque ele já tem com a forma de uma equação de continuidade. Uma contribuição, né? dmi F mimi FK mi. Deixar esse termo aqui. Está faltando um termo para acrescentar aqui, ó, que é esse termo. Vamos manipular esse termo aqui para jogar ele aqui e te inventar então 3 termos, né? Aqui vamos fazer só o uso de uma identidade. Não sei se vocês se lembram de alguma aula aí, a gente tem que seguir. Se eu pegar F alfa mi F til alfa mi, isso aqui é a mesma coisa que 1/4 do delta mini vezes F alfa
alfa beta, F til alfa beta. Quem nunca demonstrou isso é fácil, é muito simples demonstrar isso aqui. É só pegar pegar esse termo aqui, que é o que a gente quer. F mini, F til alfa mi. Substitua esse cara pelo dual. F alfa mi é menos o meio do epsilon alfa mi kappa lambda F til kappa lambda. Estou invertendo. Esse aqui é o dual. O dual é 1 meio, então vai ficar 1/4 do epsilon alfa mi rho sigma F rho sigma. Então, esse cara aqui está me dando o dual. O objeto original, em termos de dual, tem um sinal menos. Então, muito bem. Então, eu vou ter esse termo está dos dois lados. Só que quando eu fizer a contração aqui com índice alfa, eu vou gerar 6 termos. Todo mundo lembra dessa contração. Isso aqui é menos delta mini, delta kappa rho, delta lambda sigma, mais 5 termos. Em permutação cíclica e anticíclica. E aí, quando eu usar tudo isso aqui, eu vou obter que esse cara aqui vai dar um menos aqui, que vem para cá como fator 2, e eu vou ter isso aqui. Então, eu mostro esse resultado sai daqui. Abrindo essa expressão aqui, em termos dos deltas, e colocando tudo ali, eu vou gerar do lado direito um termo que é o do lado esquerdo com sinal menos. Eu transito ele para lá, vai ficar 2 vezes o lado esquerdo. E desse lado direito vai me aparecer exatamente essas contrações de F para F til. Então, isso aqui é uma identidade conhecida, que quem quiser provar, a prova é simples. É só desenvolver esses 6 termos aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos substituir. Então, isso aqui que está aqui, a contração está no primeiro índice, não está ali em Mi. Então, isso aqui vai ficar 1 meio de delta alfa kappa, delta alfa kappa F alfa, vamos dizer, F kappa lambda, tem kappa, tinha delta de alfa kappa, aí vou fazer delta de rho sigma, F rho sigma, F til rho sigma. Acho que é isso que está aqui, né? É isso que está aqui. Esses dois contraídos, com 2 índices saturados, o índice que está livre aqui, nessa equação, é o índice kappa. Então, esse termo aqui, delta de alfa, vai me dar um V kappa aqui. Tá ótimo. Então, ficamos assim. Esse termo, só simplifiquei esse termo. Não fiz esse termo ainda. Vamos fazer agora esse termo aqui, que é o termo que estava faltando para colocar aqui. Eu só uso. Então, é o seguinte, a gente daqui a pouco não vai errar. Vamos retomar essa equação aqui. Deixa eu botar aqui, só para eu não ficar com um quadro pesadão. F mi kappa. Esse termo aqui está aqui. Esse termo aqui, eu acho que é a mesma estrutura. Vamos trocar Mi com Ni. O Ni eu vou chamar de Ni. E o Mi eu vou chamar de Ni. Então ficou dmi F Ni Mi, que é menos F Mi Ni. E F kappa Ni, que é o F de kappa. Então esse termo aqui, trocando aqui, ele reproduz esse termo aqui com o fator 2. Esse termo aqui está pronto para nós. É o d kappa no meio de F ao quadrado. Então, isso aqui já está com cara de continuidade. Esse aqui também entrou lá. Aí trouxemos esse aqui, que não tem nada a ver com a equação de continuidade ainda. F rho sigma, F til rho sigma. Eu posso botar mini aqui? Tá legal. Então, esse termo aqui igual a esse termo aqui. Mi zero, vamos deixar assim, J mi, F mi. Agora, está faltando mexer com esse termo aqui. Deixa eu apagar isso. Então tem que colocar aquele termo lá, que eu não coloquei ainda no meio. Vamos trabalhar ele agora. Então esse termo aqui já está aí, é bem legal para nós. Ele é dni do F mini, que multiplica F kappa mi. Só que esse termo aqui é esse, ó. É só trocar dmi F mi, essa contração com índice mi. Tem aqui essa contração prontinha. Então você está me dando, eu vou usar aqui agora a equação de Euler-Lagrange.
isso aqui, vou jogar esse termo para cá, né? Então isso aqui vai me dar Mi0, Jmi. Pegando agora esse termo aqui. Estou tendo isso aqui, é isso aqui, menos esse cara aqui. Estou botando só esse parênteses aqui, menos o meio do F. Aí agora, o índice livre aqui é o índice livre aqui. Então vai ficar epsilon mi. E aqui vamos ter alfa, beta, gama. V alfa, F, beta, gama. E tudo isso aqui vezes F kappa mi. Então, estou usando agora a informação sobre a equação de campo lá, naquele terminho que faltava. Aqui, quando a gente usou a identidade de aliança aqui, apareceu um termo que veio para cá, apareceu esse termo para cá, e agora esse termo. Esse termo aqui, ó, Mi0, Jmi, F kappa mi, eu posso trazer ele para cá. Mi K. Esse aqui é, quando eu colocar esse termo aqui, ele tem um sinal mais, ele vai para o lado de lá com um sinal menos. Vai ficar menos Jmi, F kappa mi, mas aí eu restituo F mi K, vai ficar com um sinal mais. E vai ficar então com a contração certa desse termo. Então esse termo aqui vai aparecer com o fator 2. Então esse termo aqui, que está sendo usado aqui do lado direito, ele vai transitar para o lado esquerdo para você juntar com a força de Lorentz. Então é esse termo aqui. E vai ficar do lado direito, esse aqui continua do lado direito. Então esse aqui continua menos o meio. Vamos usar aqui a dualidade de novo. F gama, então isso aqui está ficando menos V alfa, F til, Mi alfa. Certo? Beta gama, Mi alfa. V alfa. Né? E aqui F kappa mi. Vou ter aquela mesma identidade. Troca a ordem aqui. Fica Mi kappa. Aqui fica mais. Então esse termo aqui fica V alfa. Tinha um fator 1/4? Não tinha? Eu esqueci de colocar 1/4 aqui lá. E tinha 1/4 na identidade tensorial. Isso aqui é 1/4 de delta alfa kappa, F til cossigma, o F mi, F mi. Eu acho que é igual, né? Vou dar um fator 2 aqui. Então tá certo. Então tá tudo arrumadinho. O lado direito, tudo bem, tá dando uma carinha de força de lógica, tinha que ser. O único termo que ainda está fora dos padrões de uma equação de continuidade é esse termo aqui. Vamos olhar esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, é o meio do F mi, F til, mini. E tem o VK, né? VK, né? Só falta trabalhar esse termo. Então esse termo aqui é o meio de VK. Esse termo aqui, ó, demi, ani, menos demi, ani. Vamos colocar assim. F til mini. Como isso aqui está contraído com isso que é antissimétrico, então só que eu posso apagar esse termo aqui e colocar um fator 2 aqui, que vai cancelar esse 2 aqui. Esse termo fica mais simplesinho. VK, dmi, ani, F mini. Tá, a derivada passou. Aí agora vamos, vamos apelar para a nossa regra de Leibniz. Equação de continuidade, bota tudo dentro de uma derivada só. dmi, VK, ani, F til, mini. Agora vamos subtrair as derivadas que foram geradas. Né? Vamos ver. Menos dmi, VK. O índice em cima, né? Oi? O Aonde? no DNI. Aí sim, você tem que ser pegado. Tirou a fotografia? Não. Tira? Mas quando você está relatando. Não, você botar no lugar Você errado. vai- Não, você está tirando a fotografia das equações. Ah, vai dar fotografia. Então tira tudo eu.
correr. Você está fazendo. Vai coletar meus livros? Não, eu tive que dar pra tirar. Estou brincando, você não entendeu a brincadeira, não? Aliás, a gente diante de um cearense, ele não ri, já pensou? Você imagina que os cearenses são os melhores humoristas, né? Sorria, Ceará. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui era Deni, aqui em cima, afinal de contas. Tá certo. Então vamos voltar. Então, botar a equação de continuidade. Então, beleza, equação de continuidade, bota esse Dni aqui, então vamos ter que subtrair agora a derivada do V, que não é zero. Ela tem rotacional nulo, mas não tem derivada nula. Então, ali, F de Ni. E o outro termo eu não preciso subtrair, porque vai ser a identidade de Bianchi, vai ser Dni de F de Ni. Então eu teria dois termos para subtrair para gerar essa identidade. Mas eu estou usando aqui a identidade de Bianchi, a equação de Marx homogênea, então nem estou escrevendo. Então esse termo aqui ficou com a cara de equação de continuidade. Ele está entrando aqui. Vamos botar ele aqui. Então ficou aqui no meio. O que? De Dni, não é isso? Capa. Isso, né? F e menos esse termo aqui. Bom, então a nossa equação ficou assim. Vamos dividir aqui por 2. Esse 2 aqui vai cancelar daqui. Aqui vai ficar 1/4. Aqui vai ficar 1/4. Aqui vai ficar 1/2. E aqui vai sair 2. Então nós vamos para a seguinte carinha. Dni F Ni F Ni. Vou botar tudo agora, tentar colocar tudo uma derivada só. Mi. Esse cara aqui eu posso transformar colocando menos 1/4 de delta de Mi capa F ao quadrado. Menos porque foi menos porque eu errei. É menos, não é mais, né? Mais 1/4. E por que ele é um quarto? Porque eu dividi por aquele 2, tinha 1/2. Aqui dentro tinha 1/2. Mas aqui tinha 2 que eu fui dividindo. Tá? Depois, esse termo aqui ficou Dni. Então, Dni embaixo, né? Então vai ficar mais 1/4 também. Aí ficou V capa. Vou botar esse Ni embaixo. Ani. F de Ni. Só levantei esses dois índices e abaixei esse. Tá certo. Então esse termo aqui está tudo dentro da derivada. Então você aqui tem Ni com Ni cancela, Ni cá está certo. Então esse termo aqui ficou tudo dentro da equação de continuidade. Aí nós ganhamos do lado direito Mi0 Jni F Ni K, que é a forma, né, da densidade de força de Lorentz. Se a componente se Mi for zero, isso aqui fica Mi0, né, C vezes Rho. E aí aqui fica 0 kappa, que é menos o campo elétrico. É justamente aquele termo, né, menos. E aí depois Ni kappa, né? Depois a gente vai ter o termo que vai ser o Ni igual a. Se eu fizer Ni igual a 0, desculpa, fazendo kappa igual a 0, perdão. Vai fazer kappa igual a 0. Se kappa é igual a 0, o Ni só pode ser índice espacial. Então nós vamos ter Ji Fi 0. Isso aqui é campo elétrico, isso aqui é corrente. Esse campo elétrico aparece no sinal menos, então isso aqui é justamente aquela expressão dissipativa, né? Efeito Joule, né? A corrente sendo dissipando o campo elétrico. Então esse termo aí, e depois a gente pegar esse termo aqui, a componente espacial dele, isso aqui vai dar a componente I, que vai dar, se esse aqui for espacial, esse cara aqui pode ser 0, esse pode ser 0, que é o que vai dar o Rho, vezes o campo elétrico, e vai ter a parte magnética. Então, só para lembrar que isso aí é a força de Lorentz. Não vou nem explorar isso, que isso aí foi explorado anteriormente, eu acho que foi na aula do Léo. O único termo que é chato aí, que atrapalhou a gente, foi
quer dizer, esse termo aqui, tá? E vem para cá esse termo aqui. Vamos interpretar esse termo aqui, o que ele significa. O meio de demi, VK, ali, mínimo. Então, eu teria uma lei de conservação se esse vetor aqui, se essa derivada fosse zero. Se essa derivada for zero, eu ganho bonitinho uma lei de conservação. Mas por que eu estou perdendo a lei de conservação? O que é esse V? Esse V é um vetor externo constante. Nesse curso aqui eu não falei nisso, mas eu já, como eu falei com vocês, né? Esse curso aqui pede um pouco o pré-requisito do mecânica clássica do semestre passado, que é uma curso de teoria clássica de campo. A gente lembra que quando a gente acopla um sistema lagrangiano com uma fonte externa que depende da posição, quando o lagrangiano depende explicitamente da posição por meio de algum campo fixo, isso quebra a simetria translacional. O que é essa equação aqui? Essa equação de conservação aqui, que no fundo é a conservação do tensor de energia e momento. Essa equação aqui está dando para nós justamente a conservação do tensor de energia e momento. Professor, só um momento. Tá lá. Nessa sua equação aí tem 2 mil embaixo. Né? Aí não está errado. Onde é? No último. Aonde? Esse termo mesmo. no Aqui? O último. Aqui? É, tem 2 mil embaixo. Tem 2 mil. Não está errado, gente. É só substituir no rio. Está errado. Isso é um erro. Tirou a fotografia? Esse erro eu acho que não precisa nem dizer. Esse erro eu acho que vocês podem consertar. Isso aí eu acho que não é erro. Isso aí é imbecilidade. Então, você pode evitar essa tão trivial. Vamos uma coisa assim, isso aí eu acho que vocês já estão crescidos o suficiente para saber que um em cima e outro embaixo. Isso aí eu dispenso. Tá? Erro de sinal, como vocês corrigem, erro de fator, isso é fundamental. Vai botar um índice embaixo, outro em cima, 2 embaixo, todo mundo sabe o que está acontecendo. Vamos lá. Então esse carinha aqui está dando para nós uma lei de conservação, que está sendo furada, por isso aqui, de zero. Mas esse daí já está, só uma coisa, professor. Nesse jeito que o senhor fez, o seu app não fica nem contra variante nem com variante, fica misturado. Aonde? Hã? Porque Aonde? ali no último treino, ele tem que ficar misturado, porque tem errado, vamos corrigir isso aí. É demi, como é que é a conselho? Demi, teta, mini, né? Então tá certo, isso aqui esse índice aqui é capa. Na verdade eu estou fazendo tudo errado. Todos esses índices aqui, o nosso índice é tensor teta, mi, capa. Na verdade a gente tem isso aqui. Nosso tensor é teta, mi, capa. Eu botei teta, mini errado, teta, mi, capa. Então isso aqui sobe esse capa. É só isso. Tá certo? Só acertar o sim, só ver lá. Isso aí é uma coisa óbvia, não precisa nem ficar corrigindo. Corrige automaticamente vocês, né? Não tem problema. Isso aí não é erro, isso aí é imbecilidade, como eu falei. É só colocar, botar em cima e embaixo. Não tem erro de sinal, não tem erro de fator, não tem mi, não tem raiz de 2, então não está tão mal. Só para evitar a gente parar a aula por causa, isso está em cima, isso está embaixo, tá? Então vamos lá. Isso aí é uma equação de conservação ou não? Uma equação de balanço, uma equação de continuidade. Ela está me dizendo o seguinte: se eu estou perdendo ou ganhando energia, é às custas desse termo aqui. Esse termo aqui está dando uma fonte. Se não houver fontes externas, isso aqui é zero. Se não houver fontes externas, isso aqui é zero. Eu tenho conservação da energia do momento. Então, o meu lagrangiano é invariante sobre translações, porque nada depende de x explicitamente, eu não tenho esse vetor V. Se esse vetor V não for constante, nós vemos o seguinte: a simetria de Gauge pede que ele tenha rotacional zero. Isso aqui é a simetria de Gauge. Então, nada diz que ele é constante, está me dizendo que ele tem rotacional zero. Ele pode ser, inclusive, o gradiente de um escalar. Isso pode ser o meu real, gradiente de um escalar. Agora, aqui a situação é diferente. O meu sistema ter a sua energia e momento conservados, claro, eu não posso ter fontes externas, porque as fontes externas estão dissipando, apareceu aquele termo menos JR, que é o termo que justamente dissipa calor, né, pela interação entre a corrente e o campo elétrico. Então, se eu não tiver fontes externas, esse termo aqui é zero. Esse termo aqui é zero. E se esse vetor aqui for constante, isso está me dizendo que a minha equação de campo, ela não tem nenhuma dependência, porque a minha equação de campo era assim, se vocês se lembram bem, F mais o meio, né? Aí tinha aqui, sei lá, V alfa, F tio alfa ni, igual a J ni. Então, esse termo aqui,
é um agente externo, é um campo externo que depende da posição. Então isso aqui está quebrando a invariância translacional do meu sistema. Se eu fizer uma translação dos meus campos, eu faço nos meus campos, mas não posso fazer isso. Isso aqui é um vetor fixo. Então, esse cara, toda dependência explícita, que não é de um campo, mas que é de um parâmetro ou de algum agente externo, ela quebra a simetria translacional. Todo mundo lembra lá do curso de mecânica clássica tradicional que a conservação de energia e momento está sujeito à invariância translacional. Invariância translacional significa que o lagrangiano não depende, só depende de T, conservação da energia só depende de T através das coordenadas, e o meu lagrangiano, para ter momento conservado, ele não pode depender explicitamente de Q. O meu lagrangiano não pode depender explicitamente de X. Então, agora a coisa fica mais amarradinha. Se o meu vetor V-alfa não só for o gradiente de um escalar, mas se ele for constante, não significa que ele é zero, mas ele é constante. Então, esse termo aqui também é zero, e aí eu tenho conservação da energia do momento. Mas, de qualquer maneira, essa expressão que nós fechamos aqui do lado esquerdo, essa equação que lhe dá o tensor de energia e momento do sistema. Agora eu queria lançar um desafio para vocês, que é um desafio conceitual. Como no início da aula o Guga percebeu, eu tinha confundido, botado o termo que era do lagrangiano na equação de campo. Mas observe o seguinte, esse lagrangiano é o lagrangiano de Maxwell, femininha e femininha. E o outro termo, que é o termo que deu origem a esse background que quebra a simetria, que gera a anisotropia espaço-temporal, ele tem essa forma aqui, a parte dos fatores, a menos dos fatores, ele tem essa forma aqui, epsilon, alfa, beta, gama, delta, B alfa, a beta, F gama, delta. Então, esse termo aqui, F mini, F mini, esse é um termo feito às custas da métrica. Esse termo aqui, na verdade, é F mini, F capa lambda, G mi capa, eta mi capa, eta mi lambda. Tempo cinético, energia. Energia depende da métrica. G é o meio de MV2. Então, para ter velocidade, para ter módulos, ou depende da distância. Então, tudo isso aqui está implícito no uso da métrica. Então, toda a energia, ela sempre é definida a partir de uma métrica. O que se acopla com energia é a métrica do espaço-tempo. Isso aí é o que nos diz as equações de Einstein. Quando eu derivo em relação à métrica, nós ganhamos justamente as equações de Einstein, lá no meio de R, igual aqui o tensor de energia-momento. O tensor de energia-momento, ele se acopla exatamente à variação da métrica. Por quê? Porque a métrica, ela está ligada. Energia cinética é o meio de MV2, ou seja, é VI, VJ, VJ. Então a métrica se acopla sempre na energia. Lagrangiano é energia. Esse termo aqui é energia. Esse termo aqui também está no Lagrangiano, é energia. Só que esse termo não tem métrica. Não tem métrica nenhuma. Se eu acoplar a métrica aqui, a métrica desaparece. A gente pode dizer, beleza, aí tem uma métrica aí nessa contração desses índices. Então vamos lá, isso aqui é epsilon, alfa, beta, gama, delta, V capa, a lambda, F, o sigma. Aí vamos lá, eta, alfa, capa, eta, beta, lambda. Estou botando a métrica. Eta, gama, rho, eta, delta, sigma. Então as métricas estão lá. Só que esse epsilon multiplicado por essas métricas me dá epsilon, capa, lambda, o sigma, vezes o determinante da métrica, que é menos 1. Então, botar a métrica ou não botar a métrica, no final do dia, a métrica soma. Então, esse termo não depende da métrica, o que a gente chama de termo topológico. Esse termo aqui, que é o chamado termo de Kerr-Field de Fife, esse termo aqui é um termo de natureza topológica, é um termo que não depende da métrica, é topológico, no sentido de que ele não depende da métrica, seja no espaço plano ou se fosse no espaço curvo,
A gente tem que usar, claro, o tensor de directividade adaptado para o espaço curvo, que vem dividido pela raiz da métrica, e a métrica em cima da raiz determinante que é cancelada. Então, de qualquer maneira, esse termo não faz nenhuma referência à métrica. Então, se esse termo não se acopla com a métrica, como é que ele está aparecendo no tensor de energia e momento? Você acopla a conexão? Também não. Tudo aqui é derivado usual, não tem conexão. Queria que vocês pensassem sobre isso. Mas por que quer dizer, contra-intuitivo achar que isso é contra-intuitivo, já que põe um vetor V à mão que um cara que tem uma derivação preferencial. Eu não entendi a tua pergunta. Repete Não, porque então, a sua pergunta é a tua ou minha? A sua. A minha. É. A minha é. É. Por que esse termo não depende da métrica? Como se fosse algo, tipo, surpreendente, né? Não. Não é surpresa. Não vocês pensarem, não é surpresa. É muito simples. Só que eu quero que vocês pensem. Por que ele não depende da métrica, mas está no tensor de energia? Quer dizer, tudo que não depende da métrica não deve estar no tensor de energia momento. Porque o que é o tensor de energia momento? O tensor de energia momento é a variação do lagrangiano em relação à métrica. É isso aqui, a menos do raiz de energia, né? Isso, na verdade, é menos 2 sobre raiz de energia. Isso aqui é que é o tensor de energia momento. Então, o tensor de energia momento, ele depende crucialmente da variação, quer dizer, da variação do lagrangiano com a métrica. Se a métrica não está presente nesse termo, então esse termo aqui é nulo para o tensor de energia. Mas o método que você utilizou não foi esse, você utilizou multiplicando pelo F. Mas tudo sai desse termo. Mas esse termo já dá, fazendo desse jeito, já dá simétrico, Não né? tem nada a ver simétrico. Não já dá o simétrico, não, porque quando você tem um termo simétrico, você não adiciona um termo a mais para Você está pegando informações aqui e ali. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é um conceito. Não estou falando de pegar simétrico, pegar termo, não estou falando. É uma pergunta conceitual. Tira a equação. Claro, se você quiser colocar isso na equação, coloca. Mas primeiro você tem que entender o problema. Primeiro você tem que entender qual é a questão. Está dizendo, pega um termo, joga assim, tudo bem. Mas eu não estou perguntando isso. Não é isso que está em jogo aqui. Está em jogo aqui um conceito. Tá? Pensa. É simples, mas não é trivial. É imediato, quem não souber fazer, não está com nada, pelo amor de Deus. Não é óbvio, mas é simples. O que está acontecendo? Então, a pergunta fica dessa maneira. Todo tempo que depende da métrica, ele chega ao tensor de energia em momento. Por definição, a energia do sistema, ela se acopla com a métrica, por causa dos produtos escalares e das distâncias. Tudo bem. A gente tem um modo, como você gosta de uma equação, a gente tem um modo quantitativo de definir o que é o tensor de energia em momento do sistema. Tem que considerar que todas as energias compram com métrica, porque energias de natureza estatística não tem nada a ver com energia mecânica, né? Então, não, energia qualquer energia, ela está ligada com algum produto escalar, alguma métrica. Energia, nesses casos aqui, o que eu estou falando? Contração de campos elétricos ao quadrado, campos magnéticos ao quadrado, isso é energia. Né? F' é 2 menos C2 D2. Então é energia elétrica e energia mas magnética. eu não sei mecânica estatística de campos, mas eu imagino que não exista fatores de energia que nem na termodinâmica, que não tem nada a ver com métrica. Tem. Todas as energias que você tem lá são de produtos escalares. Né? Campo magnético, momento magnético, energia cinética dos gases. Da onde que vem essa energia? Essa energia de movimento. Todas as energias dependem, segundo Einstein, né? As equações de Einstein dependem. As equações de Einstein é justamente variar todo o teu sistema em relação à métrica que você obtém a fonte do teu campo eletromagnético, do teu campo gravitacional. Então é só essa questão que eu estou colocando para vocês, que não é trivial. É simples, mas não é trivial. É compreender o que está em jogo aí. Tá? Então não era, em princípio, se não tivesse, vou dar um exemplo agora para vocês, bem simples. Bom, até vou aproveitar para conectar com essa discussão aqui de termo triário. Nós estamos fazendo ainda, deixa eu apagar isso aqui, continuamos com esse termo, continuamos com essa discussão aqui, que é quebra da cintura. Pode falar. Só antes de entrar nessa discussão, esse último termo que você acabou de pegar agora, Esse aqui? Aquele lá embaixo, que é o que você tinha falado que se ele fosse constante, o V. a derivada do DMI. Vou botar aqui isso. Derivado, um delírio do VK. Isso. Isso, o que tem?
eu não poderia simplesmente interpretar ele como uma nova força que apareceu devido a esse V, que ele estava junto com a força de Lorentz. Seria um efeito extra. Poderia pensar, sim. Ali você tem um A, um F, e tem esse. Poderia pensar, que é no fundo, eu até também acho que é uma interpretação interessante, porque no fundo você está dizendo que isso é uma nova densidade de força, que é uma força não das correntes com os campos, mas do próprio background. Então é uma interação do background com os campos. Concordo contigo. Só que é uma fonte de violação do tensor de energia movida, conservação. Então tá certo. A interpretação acho que é até interessante. Pensar que é uma força que o background exerce no sistema de campo. Bom, mas está violando a conservação de energia movida, certo? Então as duas fontes de violação são a corrente externa e esse background. Se os dois são zero, a energia é plenamente conservada, tá certo? Tá legal? Seria então, pegando nessa vibe, Isso. Vai. Uma força não inicial, né? Que é o que eles esperavam, já que a gente está trabalhando no contexto de quebrar a simetria de Lorentz. Isso, exatamente. Então esse termo aí eu estava pensando. Qual? Esse aqui? Esse termo aí, no que ele se acoplaria, pensando em espaço curvo. Isso. Eu falei o negócio da conexão, mas uma conexão diferente da additiva, né? Sem ser aquela que vai dar, que é o tempo. Eu vou te dizer uma coisa, a não ser que você tenha torção. Se você tiver torção no teu espaço-tempo, muita gente que conhece gravitação. Quem não conhece, não vai ficar boiando, vou tentar explicar, se qualquer tira dúvida com Guilherme. Então é o seguinte, estou colocando esse termo, alfa, beta, gama, delta. Então aqui não tem derivada nenhuma, então não tem onde aparecer conexão. Aqui não tem. Mas aqui tem derivada. Isso aqui, vou esquecer o outro termo, mas é o de gama a delta. Então, tudo nos diz que eu deveria pegar isso aqui e substituir por uma derivada covariante. De gama, derivada covariante de transformação geral de coordenadas. Que na verdade, claro, então é a derivada usual e vai ter a nossa famosa conexão de... Conexão geral, não estou dizendo que é Christoff ou não. Então tá lá, tem esse termo aqui de conexão. Essa conexão pode ser uma conexão métrica com ou sem torção, não importa. Esse objeto aqui é antissimétrico, essa combinação aqui de gama a delta menos de delta a gama, se eu pegar isso aqui não é um tensor por transformações gerais de coordenadas. Por quê? Porque isso aqui tem a derivada, vai aparecer a derivada do jacobiano da transformação. Mas quando isso aqui é antissimétrico, se eu fizer uma transformação geral de coordenadas, esse termo aqui, independentemente da conexão, esse termo aqui é um tensor. Então, o fato dele ser antissimétrico, você não precisa colocar a derivada covariante. Então, não aparece, não tem como aparecer conexão, porque ele é antissimétrico. Por construção, se você pegar alguma coisa assim, só para pegar aqui para você, você pega esse objeto aqui, de alfa a beta. Vamos fazer uma transformação geral de coordenadas aqui. Isso aqui é de linha alfa a linha beta. Vamos usar aqui a regra da cadeia. Então, isso aqui é o dx capa, dx linha alfa, dk. É a regra de transformação da derivada. Deriva em relação a x, derivar em relação a x', derivar em relação a x capa e derivar x capa em relação a x'. E esse cara aqui também é um vetor covariante. Então, isso aqui é vamos dizer assim, dx gama, dx linha beta, h. Então, essa derivada aqui, ela vai bater aqui e vai bater aqui. Essa derivada aqui me dá dois termos. Vamos fazer uma transformação geral de coordenadas da derivada. Então, vou ter assim, de linha alfa a linha beta é dx capa, dx linha alfa, d capa, de dx gama, dx linha beta. Vezes agora, mais dx capa, dx linha alfa, dx gama, dx linha beta, d capa. Claro, se esse objeto aqui fosse um tensor verdadeiro, a transformação dele teria só isso, não teria esse termo aqui. Esse termo aqui envolve isso. Agora, como esse termo aqui é antissimétrico em alfa e beta, então nós podemos agora
pegar esse termo aqui e subtrair. Eu vou pegar esse termo aqui, quer dizer, d linha alfa, pegar esse termo aqui e fazer o seguinte, dx capa, d x linha beta, eu tenho agora para simetrizar em alfa beta, tem um termo menos, né? Então esse termo aqui vai aparecer também, d capa, gama menos d gama capa, e aqui vai aparecer dx capa, dx gama. Então esse termo aqui, ó, dx gama, isso aqui é derivado em relação a x capa de x gama. Então esse termo aqui é d, esse termo aqui é d2, né? dx capa, esse termo aqui é d2 x gama, dx linha, regra da cadeia, dx linha alfa, dx linha beta. Esse termo aqui é isso aqui, d dx capa disso aqui, então pela regra da cadeia isso aqui vai dar d dx linha alfa disso aqui. Então esse termo aqui é isso. Quando eu subtrair menos d beta alfa, esse termo que está arrebentando tudo, ele vai aparecer menos d2 x gama, dx linha beta, dx linha alfa. Mas isso aqui cancela. Então, na hora da subtração, quando eu pego a combinação antissimétrica de alfa com beta, esse termo desaparece. E esse termo aqui me dá d gama k. Então, esse tensor se transforma, esse objeto se transforma como um tensor, independentemente de você. Não precisa colocar derivado covariante em uma coisa assim. Então, a conexão não aparece, certo? Se você disser, ah, mas eu tenho torção, mas aí a torção quebra a simetria de Gauge. E esse é um grande problema, compatibilizar conexão com torção com simetria de Gauge. Essa é uma discussão. Você tem que colocar acoplamento no mínimo da torção, senão você quebra a simetria de Gauge. Tá certo, Guilherme? Então não tem como quebrar a conexão. Então a discussão também não é pela conexão. A discussão é bem mais simples. Não é pela simetrização, pela antisimetrização, não é pela torção. A discussão é o que está em jogo. Por que uma coisa que deveria ser não é? Pensa, só para vocês pensarem. Então, estou dizendo assim, vamos ver um exemplo, porque algo muito parecido não vai acontecer agora. E vocês vão levar, se não aconteceu aqui, por que aconteceu aqui? Então vamos pegar o seguinte. Vou pegar as equações aqui. Vou estar misturando um pouco, na próxima aula eu vou falar um pouquinho. Porque na verdade eu vou chegar no Chern-Simons agora, mas a partir da violação de Gauss. Estou fazendo uma mistura aí, desculpa aí fazer essa confusão aí, mas vocês são grandes, vocês vão pegar. Vamos tomar a nossa equação de novo, a nossa equação do LST, a equação, o termo de Kerr-Feld-Jacquier. Nós temos aqui x mi, beta gama, de alfa, f beta gama. Vamos esquecer, vamos equilibrar, não é importante, vamos a gente está trabalhando no vácuo, sem fonte, certo? Estamos em 4 dimensões. Vamos supor o seguinte, vamos supor que esse vetor aqui, d alfa, ele seja um vetor tipo espaço com a seguinte estrutura. Ele é 0, 0, 0, e a componente V3, ele tem uma componente V3, VZ. Esse tensor, uma situação particular, esse vetor só tem componente VZ. E vamos dizer uma outra coisa. Nós estamos em 4 dimensões, então as nossas derivadas, né, quer dizer, dmi, é 1 sobre c ddt, é dx, dy, dz. Então vamos dizer, não fazer agora um processo que a gente estudou no curso passado de mecânica, mas é uma coisa simples, estamos redução dimensional. Vamos fazer uma suposição, nosso sistema está em 4 dimensões. Então, depende de t, x, y, z. Mas vamos considerar uma situação particular desse sistema. Um caso muito especial sobre o qual esse sistema pode ser apresentado, que é esse vetor V só tem componente Z e o nosso campo eletromagnético AMI não depender da coordenada Z. Não depender da última coordenada. Vou decretar isso. Vamos supor como fica esse sistema se o meu campo eletromagnético não depende da terceira coordenada espacial e se o meu vetor V só é constante e só tem a terceira coordenada espacial. Você está tirando alguma coisa você está dizendo que não depende da terceira componente espacial. Isso. Eu estou dizendo que estou pegando um caso especial. Esse sistema é muito mais geral, vale para qualquer V alfa
que tenha rotacional zero, para não quebrar a simetria de gauge. Eu estou pegando agora, vamos pegar esse sistema numa situação muito especial. Qual é a situação especial? Estou numa situação em que não tenho dependência na coordenada z. Estou pegando, meus campos satisfazem essa equação. Eu posso ter uma solução que não tenha dependência na coordenada z. Então, vamos estudar a solução do sistema que não depende da coordenada z. É um caso particular? Seria um sistema planar. Tudo depende só de dx e y. E o meu vetor v, ele só tem coordenada z. Do ponto de vista do plano, ele é um escalar. Se eu fizer qualquer rotação SO2 no plano XY, o meu vetor VZ não muda, né? Qualquer rotação no plano XY, ela tem essa forma, né? Cosseno de θ, seno de θ, zero. Menos seno de θ, cosseno de θ, zero. Zero, zero, 1. Isso aqui é uma rotação genérica no plano XY de um ângulo θ na direção trigonométrica, no sentido trigonométrico. Se eu multiplicar isso aqui por um vetor que só tem componente z, a transformada desse vetor é esse mesmo. Então, esse vetor aqui é invariante por transformações, rotação no plano. Então, eu estou querendo tirar desse sistema uma situação de planaridade. Vamos estudar vamos dizer assim, a redução planar desse sistema. É isso que eu estou dizendo para você. Ele não vai dar aqui problema. Por quê? Você já matou a questão. Vamos lá. Não, a pessoa está justamente tirando a componente esse V, eu só enfiou a mão lá. Mas eu não estou tirando ele do problema. Não, ele tem direção preferencial. Mas eu não estou tirando ele do problema. Mas está tirando um derivado de algo que depende dele. Está tirando uma derivada que... Não, eu estou tirando apenas. Eu não estou tirando que ele não depende disso. Não, ele está lá, mas ele não está influenciando a componente Z do... Ele não tem dinâmica na direção Z, o AB. Não, o AB? Não tem. Mas o fato de você, vamos ver só, você vai ver que esse vetor aqui não precisa perder, mas o fato do não haver dinâmica na direção Z não tem nada a ver com esse vetor ter só componente Z. Coincidência, Z com Z. Você está vendo coisa onde não tem. Tá? Esse V é um vetor fixo. Ele só se acopla com o campo eletromagnético, mas ele não está. Não é ele o responsável por eu estar tirando a dependência de Z do meu campo. Eu estou querendo dizer o seguinte, vamos olhar esse sistema no limite planar. É como se fosse agora pegar, isso é exatamente o termo de Tchan-Sachs que vai sair para a supercondutividade. Você vai pegar um supercondutor desses bons, né, dessas cerâmicas que tem planos de condução. Mas o vetor V não significava o quê? No começo ele significava em direção preferencial. Que continua significando lá. Só que agora, por exemplo, a direção preferencial. É na direção Z. Tá, mas você está pegando um sistema que não está na dimensão... Querido, faça o seguinte, escolha um vetor torto, como você gosta. X. Não, sim. Pega esse vetor aqui, com ângulo de 60 graus no plano. Pega o plano ortogonal aí. Aonde é que está a componente desse vetor? Aonde está a componente desse vetor em relação ao plano? Esse vetor não é ortogonal ao plano? Sim. É isso que eu estou fazendo. Dado o vetor V, esquece o vetor V, pega o plano ortogonal a V. É isso que eu estou fazendo. Vamos pegar a física ortogonal a V. O fato de eu ter colocado Z é só uma questão. Não, sei, mas pode botar X também. Pode, então pode quebrar a X? Não, mas o que acontece? Se eu botar X ali no V, se eu manter no Z lá, tá? Mantém. Pronto, aí pode ser? Pode. Ah, então tudo bem. Então eu estava pensando, se bota o V no X e... Você pode botar o que você quer, na verdade, o que você quer, na verdade, mas vamos dizer, você quer estudar o teu sistema ortogonal a V. Para nós é essencial que isso não significa que o fato do sistema ser ortogonal a Z, quando você tem eletrodinâmica, nós já estudamos isso aqui, eletrodinâmica no plano. Eletrodinâmica no plano, o campo elétrico é planar, mas o campo magnético deixa de ser planar. O campo magnético é um escalar. Então, o campo magnético, se você se lembra lá, ele é Epsilon e J, DI a J. Então, ele tem um caráter. Na verdade, a gente vai botar até um menos aqui. Ele é um campo magnético planar. Então, na verdade, o que a gente está dizendo é isso. É como se eu pegasse a eletrodinâmica e estudasse o caso em que o meu campo, eu estudasse uma eletrodinâmica ortogonal a um campo magnético. Pego o meu campo magnético, pego a direção ortogonal ao campo magnético e vou estudar a minha física nessa direção. Isso nós estamos fazendo quando a gente faz a redução. Então, para mim, eu posso pegar qualquer componente de Z.
posso pegar qualquer componente, de V. Então nós vamos querer, mas simplesmente o que nós queremos fazer, a física na direção ortogonal a V. Se eu pegar o plano que é ortogonal a V, eu quero estudar a minha física aqui. Então é natural que eu considere as configurações de campo que não dependam dessa coordenada Z. Eu quero pegar a física que depende só das coordenadas planares. É isso que eu estou A minha pergunta é, você pegar o seu sistema que está ortogonal aonde tem a versão preferencial. Isso. No fundo você está fazendo uma mudança. Claro, Profunda. eu estou estudando profundo, eu estou pegando um caso muito Sim, particular. então, eu estou dizendo, tá dizendo, pega o seu V e não pega uma direção perpendicular ao V. Quer dizer, então, de certa forma, se perpendicular... Mas aí é outra situação. Vai te dar uma Claro, eu influência. estou querendo estudar a física planar. Quer dizer, o que é plano para mim? Você pode ter vários planos. Eu posso ter um plano que contém um vetor V, posso. Mas eu quero estudar particularmente o plano que é ortogonal de Pois é, tá como sistema no sentido que tem uma direção preferencial, já que se o V está ortogonal... Claro, eu estou transformando. É para mim Não agora. vai dar mais problema, não dá mais problema. Seria isso? Você acha que? Não, é só Por quê? intuição, não estou pensando matematicamente. Só Se eu estou num sistema, eu perdi a dependência em X e Y desse V? não. Eu não estou dizendo que esse V